Olá, irmãos. O meu nome é Nathan e eu quero começar este vídeo com uma apresentação para que vocês fiquem a conhecer-nos, para que saibam quais são os nossos objetivos e também para que conheçam, ficam a saber o que é que nós seguimos e também quais são os nossos planos ou os projetos que nós temos, não é? Então, para começar, nós somos um grupo de irmãos crentes no Messias Yeshua, o Salvador de todos nós, partilharmos a palavra de Deus, isto é, através da leitura das Santas Escrituras, isto é, desde os 5 livros de Moisés, onde contém a lei, até passando pelos profetas e os outros livros também que vocês conhecem, os evangelhos, as cartas dos apóstolos e até Apocalipse. E assim nós estudamos e meditamos. Muitas das vezes fazemos isto presencialmente, mas nesta fase nós temos estado a fazer isso através de uma conferência online, uma videoconferência, né? E também procuramos ajudar as pessoas necessitadas, aqueles que precisam muito do apoio, pronto, de ajuda das pessoas, como são as pessoas que estão desamparadas, as pessoas que estão sem abrigo e outros mais. Mas isso é mais dos projetos que nós temos, não é? O nosso objetivo, então, principal é conhecermos a vontade de Deus, estudando a sua palavra, e ensinarmos também aquilo que nós vamos aprendendo de Deus, a sua vontade, né? Através da sua palavra. E o que nós seguimos, em que se baseia a nossa fé? Nós seguimos a sã doutrina, isto é, a doutrina de Deus, que é mencionada pelo apóstolo Paulo. Quando ele fala da sã doutrina, ele fala na observância dos mandamentos, fazer justamente aquilo que Deus diz que devemos e podemos fazer e não fazer aquilo que Deus diz que não podemos e não devemos fazer. Então, é isso que nós seguimos, e a fé em Yeshua, não é? O nosso Salvador, o Messias, e a nossa fé é baseada nos mandamentos de Deus, no cumprimento dos mandamentos de Deus, porque nós não ocultamos nem rejeitamos qualquer coisa que esteja escrita nas Santas Escrituras, porque nós aceitamos tanto aquilo que está nos livros de Moisés, aceitamos a lei, aceitamos todas as profecias que estão nos livros dos profetas, a história do povo de Deus, que está nos livros dos reis de Israel, crônicas dos reis de Israel, o livro de Josué, Juízes, isto tudo. Também recebemos e foi mesmo através dos evangelhos que nós conhecemos o resto, não é? Porque sendo os evangelhos um resumo, na verdade lá podemos encontrar aquilo que aconteceu na época do Messias, quando o Messias veio, mas nós não podemos encontrar lá qual é a vontade de Deus que lá nos é recomendada para nós seguirmos, né? Fazermos a vontade de Deus. Mas sim, nos outros livros anteriores a estes, sim, nós conseguimos encontrar a vontade de Deus e conseguimos lá saber o que Deus quer que nós façamos e o que Deus não quer que
nós façamos. Assim, como o Messias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz: Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, não, mas sim cumprir. Ou seja, Yeshua afirmou que ele também estando aqui na terra, como estava em forma de homem, ele também estava a cumprir e continua dizendo que aquele que os cumprir e assim os ensinar será chamado maior no reino dos céus, mas aquele que não os cumprir e ensinar os outros também a não cumpri-los ou a não aceitar ou qualquer coisa assim, será chamado menor no reino dos céus. E este afirmou que céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará até que tudo seja cumprido. Por isso que nenhum tio, nenhum iota ou jota será removido da palavra de Deus ou da lei, qualquer que seja, não é? Porque nós encontramos a lei na palavra de Deus. Então é nesse sentido que nós procuramos estudar tudo e procuramos observar tudo o que Deus diz para nós observarmos. Para alguns pode parecer um fardo, mas para nós é uma liberdade. É uma liberdade, como diz o apóstolo Tiago, não é? Chamado em inglês de James e em hebraico esqueci. Então é uma liberdade que nós alcançamos fazendo a vontade de Deus e vermos-nos livres das doutrinas dos homens e também de culturas vãs que eram contrárias à vontade de Deus, não é? E nós nos vemos livres disso e para nós é um grande alívio e realmente cumpriu-se a nós aquilo que o Messias disse: tomai o meu fardo, porque o meu fardo não é pesado, é leve. E diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e eu vos aliviarei. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. E passando então para os planos e projetos, nós temos projetos de apoiar, ajudar as pessoas, ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, sempre que nós pudermos, ajudarmos os aflitos, ajudarmos aqueles que precisam de encontrarem a paz, porque nós sabemos que existe paz em Deus, porque nós também tínhamos essa necessidade quando nós procurávamos conhecer a Deus. E assim que nós conhecemos a Deus e passamos a ter uma comunhão com Deus através da sua palavra, encontramos a paz e a calma do Espírito, né? Que é uma verdadeira paz que Deus dá, como diz o Messias: dou-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá, mas sim é uma paz verdadeira que Deus dá. É uma paz diferente da paz que é pregada por todo o mundo, que é uma falsa paz, dizendo que há paz, mas as pessoas continuam a sofrer e a serem perseguidas, mas estão sempre a pregoar que há paz, mas muitos não têm paz, e mesmo aqueles que dizem que há paz não estão com paz, porque têm problemas a nível espiritual que eles meteram-se em caminhos que agora já não conseguem ir para trás e nem conseguem dormir e vêm aqui para fora cantar-nos paz, 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 enquanto que não há uma verdadeira paz neste mundo, porque a verdadeira paz somente Deus é que nos dá. Assim, nós temos realizado uma missão para podermos então ajudar, conforme eu citei, viúvas, pessoas desamparadas. Muitas vezes nós vemos idosos desamparados, não é? Nós queremos ajudar os idosos desamparados, ajudá-los no que for possível e naquilo que eles necessitam, não é? E na verdade é um projeto muito
muito grande e, ou seja, o objetivo é um objetivo muito vasto e vocês vão conhecendo porque nós vamos falando dessas coisas todas conforme vamos gravando alguns vídeos e nós queríamos partilhar os estudos e as reuniões que nós fazemos, porque nós fazemos isso online, então queríamos fazer uma transmissão ao vivo, que são estudos, reuniões, na verdade. A reunião em si, em média, leva 6 horas. E nós começamos às 9 até às 3 da tarde. E durante a reunião nós louvamos, partilhamos experiências. Se alguém tiver algum testemunho para partilhar, que isto sempre é bom no meio dos irmãos, nós partilhamos, oramos, cantamos, mas sobretudo lemos e estudamos a palavra, que é o que fazemos durante boa parte do tempo que nós nos reunimos. Vamos tentar melhorar a qualidade dos vídeos, vão estar a ver-me também muito olhar para esta direção e também para esta direção, que eu tenho aqui 2 ecrãs para fazer essa produção, que é para vocês estarem connosco, porque o objetivo é este, através destes canais no YouTube e no Facebook, o objetivo é podermos estar convosco virtualmente, não é? Porque nós sabemos que há muitos irmãos que procuram reunirem-se, irmãos que seguem o que nós seguimos, não é? Ou que procuram conhecer aquilo que nós seguimos também. E também gostávamos que vocês do outro lado também aprendessem com esta missão que nós temos, este projeto da missão solidária que temos. Depois, se tivermos oportunidade, podemos até fazer um vídeo só a falar disto e mostrar o que nós temos já feito e o que nós pretendemos fazer. Por exemplo, posso dar uma pequena introdução. Até agora nós temos estado a trabalhar com os sem-abrigo e a nível de alimentos. Nós, como já me ouviram aqui, eu falei de Yeshua, o Messias, porque Deus nos revelou que este era o nome de Yeshua, né? Quando esteve cá ao mundo, foi o nome que Deus deu para que fosse assim chamado Yeshua, e posteriormente foi traduzido para várias línguas. E então, se eu tiver se eu tiver a falar com o francês, vou ter que dizer Jesus, e se eu tiver a falar com o inglês, vou ter que dizer Jesus, e se eu tiver a falar com o português, vou ter que dizer Jesus. E depois eu já descobri aí que há algumas línguas que falo uma coisa que na língua dos outros é uma asneira muito grande. E estamos a falar do nome do nosso Criador, não é? Que foi-lhe dado quando fez-se homem. Mas disso também vamos falando, porque também há por ali pessoas que pensam que o Messias passou a existir quando nasceu da Maria. E isso faz com que distorcem a verdade e nem sabem o que é que eles estão a seguir e nem sabem no que é que estão a basear a fé deles e nem sabem na verdade aquilo que fazem. Mas então nós preferimos chamar a Deus pelo próprio nome, que é assim revelado nas Escrituras, e preferimos chamar ao seu Filho que veio ao mundo, seu Filho amado, pelo nome que ele deu ao seu filho, que era Yeshua, não é? E também podem me ouvir aqui durante orações ou mesmo falando. Gosto muito de dizer o Eterno Yahweh. O Eterno, isto é como se fosse um título, é como Deus, mas Yahweh é o nome de Deus, né? Que é assim revelado nas Escrituras hebraicas, e há muitas discussões sobre isto, mas é uma realidade, é uma verdade que todo mundo já sabe, por isso que todo mundo diz aleluia, não é? E as pessoas não sabem o porquê que dizem aleluia, nem sabem o que é aleluia.
E há pessoas que dizem que o nome de Deus não é Yahweh, mas dizem Aleluia. No entanto, Aleluia existe por causa do Yahweh. Se não houvesse o Yahweh, não existia Aleluia. Porque o Aleluia, na verdade, é louvado seja Yah, que é uma forma de abreviar Yahweh, que aparece em vários outros nomes também assim abreviados. Então nós assim chamamos Deus pelo seu próprio nome, e o nome de Deus é mencionado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, embora que hoje em dia nós temos traduções que omitem, isto é uma coisa que vem de muito tempo, omitirem o nome de Deus. Por quê? Porque para evitar que as pessoas possam blasfemar por causa do... Há pessoas que conhecem para blasfema, e há pessoas que conhecem para darem louvor e para engrandecerem, para glorificarem o nome de Deus. Mas Deus quer que os seus filhos o conhecem pelo seu nome, porque Deus muitas vezes diz: e conhecerão que o meu nome é Yahweh. Está lá nas escrituras. Só que depois as novas traduções metem: e conhecerão que o meu nome é Senhor. Ora, Senhor não é um nome, Senhor é um título, tal como Deus. Deus não é um nome, Deus é um título. É o ser, a entidade máxima, ou seja, em cima de Deus não está ninguém. E depois de Deus vem os outros. Depois temos presidente e outras coisas mais, ministros e outras coisas mais. Portanto, Deus é um título, não é um nome. Mas sim, Deus tem um nome, como diz lá na Bíblia, que Ele tem um nome. E os servos de Deus diziam: o teu nome é isso, o teu nome é aquilo. E nas nossas tradições está lá: o teu nome é Senhor, Senhor é o teu nome. No entanto, o Senhor não é nome. E se vocês verem, por exemplo, nós usamos a versão da ACF, e na versão da ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, aparece um Senhor com todas as letras em maiúscula, e depois há um Senhor com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. E depois tem um Senhor que todas as letras são minúsculas. Qual é a diferença? O que a ACF fez, em todos os lugares onde havia o nome de Deus, que é Yahweh, substituído por Senhor com todas as letras maiúsculas, na versão ACF. Eu não sei se nas outras versões tem isso. Muitas versões eu procurei ver se tinha e não tinham. E o Senhor com a primeira letra maiúscula e o restante em minúsculo, aquilo se refere a Senhor mesmo, é porque no original está mesmo o Senhor, mas está a se referir a Deus. Está a se referir a Deus como Senhor. Não é chamar Deus de Senhor. Pronto, é como se estivesse a chamar Deus de Senhor, mas é referir-se a Deus, por exemplo, como o meu patrão. Pronto, mas eu não disse o nome do meu patrão, não é? Então, o meu Senhor, que é Deus, mas eu não mencionei o seu nome, percebe? É um título. E depois aparece um Senhor com todas as letras em minúsculas. Isso tem a ver com o Senhor, como é o Senhor um homem que não é Deus. Então, por exemplo, quando os homens se chegavam a Davi, ao rei Davi, diziam: meu Senhor. E na versão SF aparece Senhor com todas as letras minúsculas. Então, ali nós podemos diferenciar o que é este Senhor, o que é outro Senhor e o que é aquele Senhor. E quem quiser pode usar o nome de Deus, mas lá está, nós quando usamos o nome de Deus temos que ter reverência, porque nos mandamentos de Deus, Deus diz que não usarão o nome de Deus em vão. Não pronunciarás o nome do teu santo Deus em vão. Portanto, nós não podemos usar o nome de Deus para profaná-lo, nem para brincadeiras.
temos que usá-lo com seriedade, com reverência e com respeito. Por isso, por esta razão que eles passaram a omiti-lo, não é? Também nós observamos o calendário bíblico, isto é, o calendário conforme Deus ensinou o seu povo a contar o tempo, não é? A calcular ou contar o tempo. Observamos isso e conforme isso nós fazemos os estudos, porque muitas vezes é necessário conhecer o calendário bíblico para poder compreender certas coisas que estão na Bíblia. É necessário saber, porque as pessoas pensam que está lá a dizer 10º mês e pensam que é o mês de outubro. Não é o mês de outubro, é um outro mês, por isso não é o mês de outubro. E assim nós sabemos a que época do ano é que é, na verdade. Por exemplo, nós temos a festa da Páscoa. Deus diz para celebrarmos a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Ora, as pessoas vão dizer, então por que nós não celebramos a Páscoa no dia 14 de janeiro? Nós não celebramos a Páscoa no dia 14 de janeiro porque quando a Páscoa foi instituída por Deus, não existia o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos hoje em dia. E mesmo assim, os cristãos celebram a Páscoa em datas. Há alguns anos cai mesmo na própria data, outros anos cai numa data diferente por causa de uma falsa doutrina que existe. Já sabem que o primeiro dia da semana não é segunda-feira, mas sim é o domingo. Mas alguns não sabem, talvez disso. E nós podemos fazer vídeos a falarmos sobre isso. São coisas também que nós encontramos na história dos homens, fora da Bíblia. E nós vemos realmente que nós passamos a confundir com o tempo que segunda-feira é o primeiro dia da semana, enquanto que domingo é que é o primeiro dia da semana. Por isso que, por causa da ressurreição no primeiro dia da semana, que mudaram o dia em que as pessoas... na verdade, o que se mudou foi a guarda. A guarda, a observância do dia do descanso mudou-se para o domingo, do sábado para o domingo. Sábado, que é o 7º dia, conforme o que Deus disse na sua palavra, mudaram para o domingo, alegando que como o Messias ressuscitou no domingo, então passamos a observar o dia de descanso como o domingo. E depois, conforme o tempo passou, as pessoas foram menosprezando a verdade e nem guardavam mais o descanso, mas sim chamam do dia da adoração, ou seja, tem o dia para adorar a Deus. Principalmente a católica, que tem anunciado essas datas a nível mundial, ela procura saber qual é o dia em que calha o 14º dia do primeiro mês do calendário bíblico, que eles conhecem esse calendário. Se eles não conhecessem, não andavam sempre perto da verdadeira Páscoa, da verdadeira data da Páscoa, não andavam lá perto. Se andam sempre lá perto é porque conhecem. Então, através deste calendário, que é o calendário que Deus deu ao seu povo, eles procuram o domingo que estiver lá próximo dessa data e marcam como o dia de Páscoa. Por isso que a Páscoa no calendário gregoriano vai variando, porque ela está a procurar aproximar-se a uma data que está no calendário de Deus. Então vai mudando de dia 8 de abril, dia 14 de abril, dia 28 de março, vai sempre oscilar, querer relacionar coisas que não são com coisas que são. E nós temos que separar muito bem as coisas de Deus. O que é verdade e o que é mentira é mentira. Uma mentira não pode ser verdade, nem uma verdade pode ser mentira, porque na verdade, como muitos hoje recusam e não aceitam, a verdade é absoluta, não é relativa, não é? Ela não depende, mas sim ela é o que é e ninguém pode mudá-la. E se nós pensarmos assim, bem nos irá, mas se pensarmos de outra maneira, iremos andando de um lado para o outro sem rumo, sem destino nenhum.
E assim também quero vos apresentar, pronto, as irmãs que estão aqui comigo. A irmã Cristina. Olá. A irmã Cristina. Temos a irmã Inácia, que é a minha esposa. Temos o irmãozinho Yosef, que é muito barulhento. Yosef. Yosef olha para aqui, faz tchau. Tchau. Pronto. Queremos fazer tudo conforme a sã doutrina. E, como o apóstolo Pedro diz, sejais santos em toda a vossa maneira de viver. E é assim que nós queremos nos apresentar, santos em tudo, para que assim também possamos passar uma mensagem positiva para as pessoas. A nós sim importa tudo, importa mesmo tudo, que nós nos apresentemos em nome de Deus como deve ser, e não conforme os tempos atualizados, não, mas sim conforme o Deus que a sua vontade é a mesma, há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, há 5000 anos atrás, hoje permanece igual e amanhã será o mesmo. Deus é imutável. Por isso, assim como era reverenciado antigamente, é assim como deve ser reverenciado. Ou também quero deixar já claro que o que nós procuramos não é criarmos uma instituição religiosa, isto é, uma igreja, como hoje em dia é chamado, ou uma denominação, não. Nós queremos fazer como faziam os discípulos de Yeshua nos tempos antigos, a chamada igreja primitiva, né? Que é nos reunirmos com aqueles que partilham a mesma fé e também servirmos a Deus no meio daqueles que partilham a mesma fé, mas também servindo aquele grupo de pessoas que eu mencionei, os pobres, necessitados, as viúvas, os órfãos, os que não têm abrigo e muito mais. E assim agradecemos a todos vós e desejamos que Deus vos abençoe muito. Amém.